Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente e essa é a nossa sexta aula de Laboratório de Arquitetura de Computadores. Nessa aula eu vou descrever para vocês em VHDL uma unidade lógica aritmética, uma ULA, e uma memória. Nessa aula nós não iremos descrever essas duas entidades que eu falei para vocês, a ULA e a memória, como entidades compostas por componentes discretos. Iremos fazer isso numa próxima ocasião. Eu irei dar uma descrição dessas entidades para vocês, mas uma descrição de mais alto nível aí, ok? E numa próxima ocasião nós iremos mostrar como construir a ULA, como construir uma memória com componentes discretos. Então vamos à nossa sexta aula de Laboratório de Arquitetura de Computadores. Então vamos começar nossa sexta aula aí de Laboratório de Arquitetura de Computadores, falando sobre os principais subcircuitos de um microprocessador. E nessa aula nós iremos abordar dois principais componentes, né, do microprocessador, ou do microcontrolador, no caso, né, que são a memória ROM, tá? A ROM de programa, ok? Porque nesse caso aqui nosso processador ele só tem uma ROM de programa, mas no processador final nós teremos uma ROM e também teremos uma RAM, ok? ROM é uma memória somente para leitura e RAM é uma memória que você pode ler e escrever. E a ULA é a unidade lógica aritmética, tá? Quando você tem um circuito combinacional, né, ou seja, um circuito que ele apenas possui, ele não possui clock, né, ele não funciona com base em um clock, e ele não possui internamente elementos de memória, esse circuito ele pode ser trocado por uma memória ROM, né? Então a gente vai explicar aqui ao longo da aula como a ULA, né, uma ULA qualquer, ela pode ser substituída por uma memória ROM que faz a mesma operação que ela, tá? Então esses dois temas estão relacionados, por isso eles serão tratados aqui conjuntamente. Então nós temos aí, né, a unidade lógica aritmética e a memória ROM que nós vamos tratar na aula de hoje. A unidade de controle é a última coisa que nós tratamos quando nós falamos de projeto de microprocessador ou microcontrolador, tá? Por quê? Ela é projetada por última, depois que você define toda a sua arquitetura e todo o conjunto de instruções e o que faz cada uma das instruções, é que você vai projetar a sua unidade de controle para executar essas instruções, para implementar essas instruções, ok? Por que o nome unidade lógica aritmética, né? Basicamente porque ela executa dois tipos de operações, né? Duas classes de operações. Ela executa o que a gente chama de operações lógicas, né? São operações bit a bit. Então ela executa o OR bit a bit, o AND bit a bit e o NOT, né? Que nega todos os bits, né? No caso aqui nega todos os bits do acumulador. O AND ele faz um AND do RDM com o conteúdo do acumulador e o OR ele faz um OR, né, bit a bit do RDM com o conteúdo do acumulador. Então essas aqui são operações lógicas, tá? As operações aritméticas, né, são a soma e a subtração, ok? A soma é uma soma, né, de números binários aí, né? Que no nosso caso não tem carry, né? Essa soma, o resultado da soma não tem overflow, não tem o carry, né? Mas poderia ser acrescentado esse overflow, que seria quando a soma passa dos 8 bits, ok? Seria o flag de carry, né? E a gente tem a subtração, né? Que no nosso caso poderia ser implementada como complemento de 2, ou seja, se os números estivessem representados como complemento de 2 na nossa máquina, tá, no Neander, a gente poderia também fazer a subtração, né? Então essa subtração seria feita negando o acumulador, somando 1 com o acumulador, né? Obteríamos aí nesse caso um número negativo, que seria armazenado na memória, e nós somaríamos o número que nós queremos subtrair com esse número negativo aí, tá? Então a subtração poderia ser feita dessa maneira na nossa arquitetura do Neander, tá? Então a gente tem, né, basicamente dois tipos de máquina, né? A máquina RISC e a máquina CISC, né? São duas filosofias de projeto de computador aí, tá? E essas máquinas, elas diferem justamente pela complexidade das instruções, né? Na máquina RISC, nós geralmente temos poucas instruções
e essas instruções elas são executadas diretamente pelo hardware do computador. Então a unidade de controle ela não tem microcódigo. Normalmente ela é uma unidade de controle combinacional feita apenas com portas lógicas, tá? Em computadores que seguem a filosofia RISC, tá? A unidade lógica e aritmética apenas realiza operações simples, como somas e subtrações, ok? Se você quiser fazer multiplicações e divisões, você faz através de rotinas, né? Então você cria uma subrrotina, né? Que você vai passar dois parâmetros, que são os dois números que você quer multiplicar, né? Ou o dividendo e o divisor, tá? E essa subrrotina ela vai te retornar aí o resultado da multiplicação, e se for a divisão, ela vai te retornar também o resto, né? E o quociente, ok? Já na filosofia CISC, tá? Você tem um grande número de instruções, normalmente mais de 90 ou 100 instruções, tá? E existe um grande número de instruções que a unidade lógica aritmética pode realizar, tá? Então, a unidade lógica aritmética ela pode realizar multiplicação, ela pode realizar divisão, tá? Existem também instruções, né? Que nos processadores modernos são realizados por ULAs, que trabalham com um ponto flutuante, tá? Então você pode ter uma ULA, por exemplo, para números inteiros, operações com números inteiros, e também você pode ter uma ULA para trabalhar, para fazer operações com números em ponto flutuante, tá? Então existe essa diversidade de instruções e essa diversidade de tipos de dados quando você fala da filosofia CISC, tá? Mas qual a importância das operações bit a bit, né? Vamos falar das operações bit a bit. No início aí da popularização dos computadores, né, o pessoal gravava programas em disquetes, tá? Existiam dois tipos de disquetes, que eram disquetes de 5/4, né, de polegadas, que normalmente tinham 360K ou 1 megabyte, né? Era bem pouca memória, né? E esse disquete aqui de 3,5 polegadas, tá? Que, se eu não me engano, ele tinha 1,2 megabytes, tá? Cada um deles, né? Então, para instalar um programa como Photoshop, por exemplo, você precisava de vários disquetes, tá? E por que eu estou falando isso, né? Porque os computadores eles tinham uma memória ROM do tipo BIOS, tá? E nessa ROM do tipo BIOS ficavam rotinas auxiliares aí do sistema operacional, tá? Que poderiam, que faziam parte aí do sistema operacional, no caso do DOS, tá? E que você poderia, a partir de chamadas ao sistema operacional, acessar essas rotinas para fazer leitura ou escrita no disquete, tá? E os disquetes eram controlados por controladores de flop disk, tá? Então, o controlador de flop disk é um circuito, tá, que fica dentro do chipset da máquina, tá, do conjunto de chips da máquina, e esse chipset controlava tanto o drive 0 quanto o drive 1 aqui, né? Então, o drive de 5/4 seria o drive 0, o drive 1 seria o drive de 3,5 polegadas, tá? Esse daqui é um exemplo de computador aí dessa época, tá? Da década aí de 90. Meados de 90, 95, 96. Até hoje tem gente vendendo essas relíquias aí na internet, né, e cobrando caro por elas, né, já que elas viraram peça de museu, né, mas existem entusiastas aí que estudam isso até hoje, tá? Chama-se retrocomputação, esse tipo de estudo, tá? Então, vamos ver um exemplo, né? Suponha que você tem um drive de disco flexível, né? Que pode ser o drive de 5/4 ou o drive de 3,5 polegadas, tá? E você quer ligar esse drive, né? Você quer ligar o motor desse drive para que você possa ler esse drive, tá? Então, para ligar o motor do drive, você tem que escrever num registrador chamado registrador de status do controlador de flop disk, tá? Do flop disk controller, tá? E aí você vai ligar setando um determinado bit desse controlador, né, dessa palavra de controle aí, o motor de um dos drives aí, né? Então ele aceita até 4 drives, tá?
são os drives 0, 1, 2 e 3. Então, na sua máquina você pode colocar até 4 drives de disco, tá? E cada um desses drives tem um bit, né? Que se você colocar um nesse bit, o motor liga no drive correspondente, e se você colocar um nesse bit, você desliga o motor do drive correspondente, tá? E os outros bits são bits aí de configuração, né? Você seleciona qual dispositivo você quer, você reseta ou não o controlador de flop drive, você habilita as interrupções e os sinais de DMA ou desabilita as interrupções e os sinais de DMA, enfim, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Aqui nós temos uma configuração do Flop Disk Controller, né, do FDC. Essa configuração eu peguei da Wikipedia, tá? Então um exemplo real, né? Aqui nós estamos selecionando o drive 0, né? O controlador de flop disk não está resetado, então ele está funcionando. Esse número aqui em 1 significa que ele está funcionando, né? A interrupção e as interrupções e o DMA desse flop disk controller estão habilitados, tá? E todos os motores dos drives, tá? Que esse FDC controla, eles estão desligados, ok? Então, o motor do drive 0 desligado, o motor do drive 1 desligado. A gente só tem o drive 0 e o drive 1, tá? Então vamos supor que a gente quer ligar, tá? O motor do drive 0, tá? Né? Então a gente tem aqui o motor do drive 0, é esse bit 4 aqui. Então para ligar o motor do drive 0 a gente tem que colocar 1 nesse bit 4 aí, tá? Só que você quer colocar 1 no bit 4, mas você não quer alterar nenhum dos outros bits, ou seja, você quer manter o valor de todos os outros bits, né? Então, para isso, você vai fazer uma operação bit a bit com o que a gente chama de máscara, tá? Então, a gente vai primeiro criar uma máscara para ligar ou testar um bit, né? Daqui a pouco eu vou falar o que é testar o bit, tá? Essa máscara, ela vai ter 0 em todas as posições, exceto na posição do bit que você quer ligar ou testar, que no caso é a posição 4, né? Então, aqui, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4. Então, ela vai ter 1 aqui na posição 4. Como é que eu faço para ligar esse motor do drive 0? Né? Eu vou fazer um OR com essa máscara aqui. Então, você poderia chamar essa máscara, por exemplo, liga drive 0. Né? Então, você vai fazer um OR, mas é um OR bit a bit. Então, você vai fazer 0 ou 0 dá 0. 0 ou 0 dá 0. 1 ou 0 dá 1. 1 ou 0 dá 1. Então veja que os bits que estavam em 1 continuaram em 1 e os bits que estavam em 0 continuaram em 0. Só que esse bit que estava em 0, quando você faz O com 1, ele vira 1, então você só alterou esse bit aqui na palavra, tá? Os demais continuaram como eles estavam, tá? Então isso daqui é uma operação chamada operação bit a bit. É uma operação que permite a você alterar apenas um bit na memória. E por que essas operações eram importantes lá atrás, né? Porque a memória era escassa. A memória era escassa e cara. Tá? Os computadores tinham pouca memória e computadores com muita memória eram muito caros. Hoje em dia a gente tem memória sobrando, mas naquela época não. Tá? Então, muitas vezes, para armazenar uma variável booleana, por exemplo, true ou false, você usava apenas um bit. Né? Então, você tinha que fazer esse tipo de operação, bit a bit. Tá? Tá, e aí você tá, por exemplo, querendo ler uma palavra do disquete, aí você quer saber se o disquete está ligado ou não, né? Óbvio que olhando para a máquina, né, você vai ouvir o barulho, você vai ver o LED do drive aceso, né? Mas o computador, ele é uma máquina cega, surda e burra, né? Então, ele tem que checar a palavra de status dele ali para ver se o drive está ligado ou não, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um end bit a bit com a máscara que você criou aqui para alterar esse bit, tá? Para passar ele de 0 para 1, né? Então, você vai fazer um end com essa máscara aqui. Então, vamos supor que o motor está desligado. Se ele está desligado, o bit aqui é 0. Né? O motor 0 está desligado, então o bit dele aqui é 0. Fazendo um end com essa máscara, o que vai acontecer? É um end bit a bit. Ó. Então, 0 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0, 1 e 0 dá 0, 1 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, e aqui dá 0. Né? Então, se o resultado for 0, o que significa? Né?
Resultado 0 significa o quê? Que seu motor está desligado, tá? Seu motor está desligado. Deu 0, o motor está desligado. Então, o flag de Z da ULA ele vai ser setado, né? Por quê? Porque o motor está desligado, deu o resultado que vai para o calculador é 0. Então, o flag Z da ULA, como vocês sabem, né? Ele é setado nesse caso aí. Agora, se você fizer um AND, tá? Com a mesma máscara e der um resultado diferente de 0, significa que o motor está ligado. Então, com essa máscara, você consegue ligar o motor ou verificar se o motor está ligado, certo? Aí você pergunta assim, e para desligar o motor, o que eu faço? Eu crio uma máscara para desligar o bit. Essa máscara é a dual da máscara anterior, né? Porque ela vai ter 1 em todas as posições e 0 no bit que você quer passar, que você quer levar para 0, tá? Que você quer passar de 1 para 0, ou se ele estiver em 0, você mantém ele em 0, tá? E qual que é a operação que você faz para desligar o bit? Você vai fazer um AND com a máscara, né? Então, para ligar, tá? Para ligar, você faz o quê? Você faz um OR. Para desligar, você vai fazer o quê? Um AND. Só com um AND com a máscara que desliga. Então, é um AND bit a bit, né? Que ele vai alterar apenas o bit de interesse seu. Então, nessa máscara, você vai colocar em 1 em todas as posições, exceto no bit que você quer levar para 0. Que no caso é o bit 4. Então, aqui, ó, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4 você coloca 0, tá? E aí, fazendo o AND dessa palavra, da palavra de status, que é essa daqui, né? Que é essa daqui que eu coloquei aqui, com a máscara, né, para desligar o bit, você vai obter uma palavra que tem todos os bits, em que os bits são todos iguais, exceto aquele que você alterou, né? Então, como é que é essa operação bit a bit? Ó, 0 e 1 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 1 dá 1, 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, e aqui é tudo 0, então vai dar 0 aqui, né? Então veja que você apenas alterou, né? Esse bit aqui que está em vermelho, tá? Todos os outros aqui, eles permaneceram inalterados, tá? Então, essa é a importância do AND e do OR, tá? E o NOT, tá? Qual que é a importância da operação NOT, né? Então, em complemento de 1, vocês sabem que tem duas representações para números negativos, tá? O complemento de 1 e o complemento de 2. Em complemento de 1, o número negativo é simplesmente a negação do número binário, tá? Então, a negação de um número binário corresponde à sua representação negativa. Mas o que a gente usa na prática é o complemento de 2, tá? E no complemento de 2, você tem uma única representação para o 0. E o que é o complemento de 2? É o complemento de 1 somado com 1, né? Então, é o complemento de 1 somado com 1. Então, o que você faz? Você nega a palavra e soma 1, e aí você vai ter o número em complemento de 2. Por exemplo, se o seu x é esse valor aqui, ó, esse valor aqui é 28, tá? Você negando x, você vai ter menos 29, tá? E aí, somando 1, você vai ter menos 28, né? Se você quiser ver isso na prática, tem a calculadora do Windows, a calculadora para programador, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês da calculadora para programador, para vocês verem, né, como é que ela funciona nesse caso aí. Bom, então veja aqui que nós temos a calculadora, ela está no modo padrão, tá? Eu vou colocar essa calculadora no modo programador, tá? Então, aqui você pode, por exemplo, você tem um número decimal, octal e binário, tá? Veja que aqui está azulzinho, né? Então, a representação nossa é decimal, tá? Então, eu vou escrever o número aqui 28, tá? Então, 28, apareceu o número 28 aqui em binário. Eu vou fazer uma operação bit a bit aqui com esse número 28. Eu vou fazer o NOT dele, tá? Então, veja que o NOT do 28 deu menos 29. Se eu somar 1, então mais 1 aqui, eu tenho o quê? Menos 28, né? Veja que aqui a representação em binário, tá? Ela está no formato de 64 bits, porque minha máquina é 64 bits, tá? Então você só considera esses números, esses últimos números aqui, ok? Esses últimos números aqui, o resto é tudo 1, tá? A ULA, ela é caracterizada pelo que a gente chama de tabela de operações, né? Então aqui nós temos uma ULA de 1 bit, tá? Essa ULA, ela tem as entradas A e B de 1 bit
e 2 bits aqui, F0 e F1, que são bits que vão selecionar qual operação a ULA vai fazer nos bits A e B de entrada, tá? E esse aqui vai ser o resultado, vai ser a saída da ULA, tá? Então, se F1 e F0 for 0, 0, eu vou fazer a operação AND. Se F1 for 0 e F0 for 1, eu vou fazer a operação OR. Se F1 for 1 e F0 for 0, eu vou fazer NOT. Se for 1 e 1, eu vou fazer SHOR, tá? Como é que nós projetamos essa ULA de um bit, tá? Essa ULA, como é que a gente começa o projeto dela? A gente começa o projeto dela escolhendo um decodificador que vai decodificar a operação que vai ser feita, tá? Então aqui a gente está decodificando a operação que vai ser feita aqui, ok? Então apenas um desses bits aqui vai ser 1, os demais vão ser 0, tá? As operações AND, OR, NOT e SHOR, elas vão sempre ser realizadas, tá? Elas vão sempre ser realizadas, independente de nós utilizarmos o resultado delas ou não. Então aqui você já vê que existe um certo gasto de energia aí desnecessário, né? Por exemplo, se você tiver numa ULA de celular, né, você não deveria fazer essas operações de forma desnecessária. A gente vai falar sobre isso um pouco mais depois, tá? Em seguida, o que você vai fazer, né? Você vai fazer um AND, tá? Da saída do decodificador com o resultado de cada uma das operações, tá? De acordo com a tabela, né? Então, por exemplo, quando F0 e F1 eles forem 0 e 0, esse AND aqui vai soltar 1. Os demais vão soltar 0. Então, você vai fazendo um AND desse resultado aqui, 1, com o resultado da operação AND. Aqui nós vamos ter na saída desse gate o resultado da operação AND dos bits A e B. Tá? Todos os demais, como aqui sai 0, aqui sai 0, aqui sai 0, aqui vai sair 0, 0 e 0. Né? Então, no final, se você fizer um OR de todo mundo, tá? Você vai ter o resultado aqui correspondente à tabela da ULA. Tá? Agora, o que você fez aqui nesse caso? Né? Vamos renomear essas portas aqui por X0, X1, X2, X3. Tá? Então, se você renomear aqui X0, X1, X2, X3, o que você observa é o seguinte: esse bloco aqui, tá? Considerando essas entradas X0, X1, X2, X3, na verdade é um multiplexador. É por isso que o decodificador e o multiplexador eles são estudados antes da ULA, né? Porque eles são circuitos a partir dos quais é possível construir uma ULA, tá? Então o que você fez aqui foi construir uma ULA, tá? Utilizando um decodificador, né? Que está dentro de um multiplexador aí, tá? Tudo isso daqui em azul é o multiplexador, ok? Então, esse circuito é equivalente a esse circuito aqui, tá? Então, vamos testar esse circuito aqui no DigitalWorks para vocês verem o funcionamento dele. Então, como eu disse para vocês, né, dando um play aqui, né, nós observamos que esse bit aqui é 1, então, né, ele está em 1 aqui. Aqui todos os outros estão em 0, né? Então, por exemplo, se eu colocar, né, com minha mão aqui o A em 1, né, e o B em 1, né, a minha saída vai ficar em 1, por quê? Porque aqui eu estou selecionando a operação F0 igual a 0, F1 igual a 0, que é a operação AND, né, e estou jogando essa operação para saída aqui. Todos os outros bits, né, dos outros ANDs aqui são 0, então esse é o que está sendo selecionado, né. Se eu colocar F0 em 1, né, eu vou estar selecionando o OR entre A e B, que também é 1, né. A diferença é que se eu mudar aqui para 0, né, ou se eu mudar B para 0, ele vai continuar em 1, e ele só vai para 0 se eu colocar os dois em 0, porque é uma operação OR, certo? Então veja o seguinte, né, que esse bit aqui de saída desse AND é 0, né, esse bit de saída desse AND é 0, e esse bit é 0, né, ok? Então a saída desse daqui e desse último aqui é 0, sempre, tá? E o único que vai alterar vai ser esse daqui, que corresponde à operação 01, né? Que é a operação OR aqui, ok? Isso daqui é equivalente a um multiplexador, tá? Então, eu vou apagar isso aqui, tá? E vou vir aqui, escolher uma ULA aqui que está baseada em multiplexador, tá?
Então aqui a ULA está baseada em multiplexador, ela tem exatamente o mesmo funcionamento, tá? Então vou dar um play aqui, já está com play, né? Então escolhendo a operação 00, né? Operação AND, tá? Então o resultado só vai ser 1, né? Aqui é 00, então eu estou selecionando o AND, né? Que seria o meu x0 aqui, né? Então aqui a saída só vai ser 1 se ambas as entradas forem 1, certo? Agora eu vou selecionar a operação OR. Então, a operação OR, né? Qualquer uma das saídas aqui que seja 1 aqui, né? Vai levar a saída para 1, né? Qualquer uma das entradas que seja 1 vai levar a saída para 1, né? A saída só vai ser 0 se ambas as entradas forem 0. Se qualquer uma delas for 1 ou ambas forem 1, né? A saída vai ser 1. Então veja que o circuito é equivalente a todas as entradas aqui, com todas as operações sendo feitas simultaneamente, e os resultados dessas operações sendo ligados aqui no multiplexador, tá? Então nós podemos considerar que esse bloco aqui, né, constituído de todas as operações juntamente com o multiplexador aqui, certo? Ligados aí dessa maneira nas entradas e nos bits de seleção aqui, formam o que a gente chama de uma ULA de 1 bit. Então, esse projeto aqui é o projeto de uma ULA de 1 bit utilizando um multiplexador, tá? Agora, existe uma outra forma de você projetar a ULA substituindo a lógica combinacional, tá, por uma memória ROM. Como assim, professor? Né? Imagina o seguinte, ó, que aqui você, ao invés de você ter uma ULA, você tem uma memória, tá? Uma memória de 1 bit, né? Uma memória que tem a saída, uma memória cuja saída é de 1 bit, tá? E você tem 4 bits de endereço, e esses 4 bits de endereço são A, B, F0 e F1, né? Então a concatenação de A com B, com F1 e com F0 forma o que a gente chama de endereço da memória ROM, tá? E a saída é uma saída de apenas 1 bit, então uma ROM, né, de 16 palavras por 1 bit de saída, ok? Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, é completar, gravar essa memória ROM aqui, gravar esse bit aqui na memória ROM, de acordo com as entradas e com a operação, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar a tabela de operação para fazer isso daí, tá? Então vamos lá, ó. Vamos supor, tá, que as entradas A e B sejam ambas 00, tá? Como que vai se comportar a saída de acordo com a operação F0, F1, F1, F0, tá? Já que F1 e F0 são os bits menos significativos da memória, tá? Por isso que está ordenado dessa forma aqui, né? Como que vai ser isso? Então vamos lá. Ó. F0 sendo 0 e F1 sendo 0. Né? F0 sendo 0 e F1 sendo 0, eu tenho que fazer o quê? Operação AND. Então 0 e 0 me dá 0. Ok? F1 sendo 0 e F0 sendo 1, né? Eu tenho a operação OR. Então 0 ou 0 me dá 0 também. Certo? F1 e F0 sendo 1 e 0, tá? Eu tenho a operação NOT de A. Né? Então, A é 0, né? Aqui eu vou colocar o quê? NOT A, 1. Tá? F1 F0 sendo 1 e 1, tá? Eu tenho o quê? A XOR B. Então, 0, XOR 0 dá 0. Beleza. Vamos para a próxima possibilidade das entradas A e B, que são A valendo 0 e B valendo 1. E vamos considerar todas as possibilidades de operação aqui nas entradas A e B. Então vamos lá. F0 sendo 0 e F1 sendo 0. Qual operação eu estou fazendo? Operação AND. Tá? Então 0 e 1 dá 0. Tá? F0 sendo 0 e F0 sendo 1 e F0 sendo 1 e F1 sendo 0. O que eu estou fazendo? Operação OR. Então 0 ou 1 dá 1. Né? Ok? Operação F1 sendo 1 e F0 sendo 0. Qual operação estou fazendo? NOT A. Então, NOT 0, né? A vale 0, então NOT 0, 1 aqui. E, finalmente, nós temos a operação XOR aqui, né? Que é quando F0 vale 1 e F1 vale 1.
que dá 1 aqui. Então, 0, choro, 1 dá 1, tá? E com isso, você vai preenchendo a sua tabela aí, tá? Então, pausa o vídeo aí e analisa, tá? Para você observar aí o preenchimento da tabela. Tendo a tabela sido preenchida, o que você vai fazer? Você vai gravar essa suposta ROM aqui com esses valores aqui, né? E isso daqui vai substituir sua ULA, tá? Então a ROM ela consegue substituir uma ULA, ou seja, não só uma ULA, né, mas qualquer circuito combinacional, tá? Então qualquer circuito combinacional ele pode ser trocado por uma ROM. Daí que vem a ideia do microcódigo, tá? Então, por exemplo, quando você tem um microprocessador, um microcontrolador com a unidade de controle microcontrolada, o que você está fazendo? Você está trocando a unidade de controle, que é um circuito combinacional, por uma ROM, que é chamada ROM de controle, tá? Então a ROM ela pode perfeitamente substituir para você a lógica combinacional, tá certo? Então aqui nós temos uma memória ROM 16 por 1, né? Por que 16 por 1? Porque são 16 palavras de 1 bit. E por que são 16 palavras? Porque você tem 4 bits de endereço. Então 2 elevado à quarta dá 16. Então você tem os endereços A0, A1, A2 e A3. São 4 bits de endereço. Esses 4 bits de endereço, que são, no meu caso aqui, né, F0, F1, A, B e A, certo? Tem todos esses valores possíveis, que são 16 valores. Então, para cada um desses valores aqui de endereço, eu tenho uma saída S, que seria o meu output aqui, tá? Então, eu teria um chip dessa forma aqui, né? Onde eu teria as palavras de endereço A0, A1, A2, A3, output enable, né? Porque toda memória tem o output enable, que é habilitar a saída, tá? Esses pinos aqui, eles não seriam conectados, eles seriam pinos apenas de sustentação. Então, NC significa not connected. E O seria o output, que seria o bit de saída dessa memória ROM aí, que está substituindo a minha ULA, ok? Então veja aqui, né, que o bit menos significativo da minha memória é F0. Então F0 eu vou ligar no A0, né, que é o address 0, tá? Depois, o bit menos significativo é o F1. Então F1 eu vou ligar no A1, né? Depois é o B, que eu vou ligar no A2, depois é o A, que eu vou ligar no A3, tá? E eu vou deixar a saída sempre habilitada. Então eu vou ligar DCC em Output Enable e o O vai ser a minha saída S aqui, tá? A saída S aqui da minha memória, ok? E como que eu faço para construir uma ULA com N bits, né? Então, para construir uma ULA com N bits, precisamos de N cópias de ULAs de 1 bit, tá? Então, essas ULAs elas vão operar em paralelo, tá? Só que existe uma complicação se a ULA possui um somador interno, né? Então, se a ULA possui um somador interno, o carry out, que é o vai 1, né, do somador da ULA I-1, deve ser ligado ao carry 1, vem 1, do somador da ULA I, tá? Então, o carry out da ULA anterior tem que ser ligado ao carry in da ULA posterior, tá? A posterior, quando eu falo posterior, é do bit mais significativo, tá? Então, o carry out dos bits menos significativos tem que ser ligado no carry in dos bits mais significativos, do bit mais significativo seguinte, tá? Então, ULAs com N bits também podem ser substituídas por memórias ROMs da mesma forma, tá? Então, esse circuito aqui, né, ele vai virar aqui uma entidade chamada entidade ULA de 1 bit, tá? Se você quer uma ULA com 3 bits, o que você faz? Você vai, né, concatenar 3 ULAs aqui de 1 bit. Então, você vai compor uma ULA de 3 bits com 3 ULAs de 1 bit aqui, tá? Veja que as operações, as operações lógicas bit a bit, elas vão continuar a ser feitas aqui, né? E essa ULA que a gente projetou, ela não tem somador interno, né? Ela só faz operações lógicas, no caso, ela não faz operação aritmética nenhuma, tá? Só que aqui tem um problema, né? Você tem um decodificador aqui interno, né? Que vai decodificar a operação F0 e F1. Nessa ULA aqui você tem um decodificador interno, nessa aqui também e nessa daqui também, ok? Então isso é um problema porque você está gastando componentes, tá? Então vamos ver isso daí na prática. Bom, então aqui eu tenho 3 ULAs, né? Elas estão operando em paralelo, né? A gente pode clicar aqui e ver como que é cada uma, né? Então
Quando você tem F0 valendo 0 e F1 valendo 0, você faz AND. Quando for 0, 1, né, você faz OR. Quando for 1, 0, você faz NOT, né? E quando for 1, 1, você faz SHOR, né? Então, vou fechar a macro aqui, né? Vou dar um play aqui, né? Então veja, né, que eu estou fazendo um AND bit a bit, né? Então, por exemplo, se eu colocar um aqui A0 valendo 1 e B0 valendo 1, né? A minha saída é 1, né? Então isso aqui é um AND bit a bit, né? Só vai ser 1, né? Se ambos forem 1, né? Aí eu tenho a operação OR, né? Que seria F0, né? Valendo 1 e F1 valendo 0, certo? Então a operação OR aqui dá 1, né? Agora dá 0, porque eu zerei os dois, né? Deu 0 aqui. Então veja que elas operam em paralelo, né? E elas só estão fazendo operações o quê? Lógicas, né? Não tem nenhuma operação aritmética sendo feita nessas ULAs, né? Então elas deveriam ser chamadas apenas de unidades lógicas, né? Não de unidades lógico-aritméticas, tá? Porque elas não fazem operações aritméticas, somente operações lógicas, né? E veja o seguinte, né? Que dentro de cada uma delas tem um decodificador. Então tem um decodificador nessa daqui, né? Tem um decodificador nessa daqui e tem um decodificador nessa daqui. Como é que você poderia resolver esse problema, né? Colocando o decodificador para fora e ligando aqui, ó, na entrada, tá? A saída do decodificador, ou seja, a saída decodificada seria a entrada das ULAs, né? Certo? Seria a entrada dessas unidades aqui que fazem o processamento, né? Então isso daí ficaria bem mais econômico em termos de gates, tá? Vamos fazer isso no final da aula, ok? Bom, então agora nós vamos considerar o seguinte problema, né? Nós temos uma ULA aqui com 3 bits, tá? Formada por 3 ULAs aí de 1 bit, e nós queremos fazer uma memória, né? Programar uma memória ROM que faz a mesma função que essa ULA. Como é que nós iremos proceder para fazer isso daí? Bom, então vamos lá, né? Nessa memória nós vamos ter os bits menos significativos F0 e F1, né? Que vão ser os bits da operação, tá? E nós vamos ter os bits, né? B0 a 0, B1 a 1 e B2 a 2, tá? Aqui é o menos significativo, aqui é o mais significativo, ok? E aí, para cada combinação de A0, B0, A1, B1, A2, B2 e F0, F1, eu vou ter um valor das saídas, que são 3, né? Porque eu tenho 3 saídas aqui. Essas saídas eu vou chamar de S0, S1, S2. Então essa memória, né, vai ser uma memória com quantas linhas de endereço? Né? 2, 4, 6, 8. Né? Então ela vai ser uma memória, né, com 2 elevado à oitava posições, ou seja, 256 posições de memória. Tá? Lógico que eu não vou colocar as 256 posições de memória aqui, porque não cabe no slide, tá? Eu estou dando apenas um exemplo aqui de como que você iria preencher a memória de acordo com os endereços, tá? Então os endereços são A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, né? Então 8 linhas de endereço, né? 2 elevado à oitava, 256 palavras de memória de 3 bits. Então essa memória é uma memória 256 por 3, tá? Mas como que eu preencho essa memória? Como que eu vou programar essa memória? Então vamos lá, ó. Vamos lá, considera F0 e F1 como sendo 0, 0, né? A2 e B2 como sendo 0 e 1, né? Um exemplo aqui, tá? Então o que você vai fazer? Você vai fazer o AND aqui, então vai dar 0, tá? E aí? A2 vale 0, B2 vale 1. Aí você vai fazer o quê? O OR, vai dar 1. Aí A2 vale 0, B2 vale 1. O que você vai fazer? Você vai fazer o NOT do A. Mas do NOT de que A? Do A2, né? Certo? Então aqui no S2 vai dar 1. Ok? E aí, finalmente, você vai fazer o SHOR que vai dar 1 aqui. Beleza.
tá? O que você vai fazer agora? Vai fazer a mesma coisa para A1 e B1, porque as operações elas são feitas em paralelo, né? Você fez para A2 e B2 aqui e deu S2 aqui. Agora você vai fazer para A1 e B1 aqui, vai dar S1, e depois você vai fazer para A0 e B0, vai dar S0. Então vamos lá. Para A1 valendo 0 e B1 valendo 0, operação 0, 0 é o AND, então dá 0, né? Aqui é a operação OR, né? Dá 1, certo? Depois a operação NOT do A1 vai dar 0. Depois a operação XOR vai dar 0, né? Porque aqui é 1 e 1, então 1 XOR 1 dá 0, tá? Finalmente você vai fazer, né? Você vai fazer aqui para A0 e B0, tá? Então fica como exercício aí, né? E aí o resultado você colocaria aqui na tabela para S0, ok? Vamos falar então agora dos somadores, tá? Existem dois tipos de somadores, que é o meio somador e o somador completo, tá? O meio somador, ele é utilizado no primeiro estágio da soma de 2 bits, tá? Então, por exemplo, quando você vai somar dois números binários, né? Aqui nós temos dois números binários, né? Os primeiros bits que você vai somar são esses dois aqui, né? E nesses 2 bits aqui você não tem o vem 1, né? Você não tem o vem 1 do estágio anterior, tá? Então você simplesmente soma esses 2 bits aqui, né? Você faz a soma, né? 1 mais 1 dá 0 e vai 1, né? Mas não veio 1 para cá. Então, o meio somador ele tem 2 bits de entrada, ele é uma entidade que tem 2 bits de entrada, tá? E 2 bits de saída. Quais são os 2 bits de saída? A soma, que é esse bit aqui, e o vai 1, que é esse bit aqui, tá? Então, né, ele não tem carry in, né? O meio somador ele não tem carry in, ele pode ser utilizado no primeiro estágio da soma. Muito bem. Já o somador completo você vai usar nos estágios posteriores. Então, por exemplo, nesse segundo estágio de soma aqui, você precisa do vem 1, né, do estágio anterior, dos 2 bits que você vai somar. Então você tem 3 bits de entrada. E quantos bits de saída? 2, né? Que é a soma, tá? E o vai 1, né? E o vai 1. Então, nesse caso aqui, ó, você somou 1 mais 0 deu 1, mais 1 dá 0, né? E vai 1, certo? Então, são 2 bits de saída aqui, ó. A soma e o vai 1. Ok? E aí você continua somando, né? 1 mais 1 dá 0, mais 0 dá 0 e vai 1, né? 1 mais 0 dá 1, não vai nada, vai 0, né? 0 mais 1 dá 1, não vai nada. 0 mais 0 dá 1, também não vai nada, certo? Então, isso daqui é um somador, né? De quantos bits? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Isso aqui é um somador de 6 bits, tá? Esse somador de 6 bits pode ser construído, né? A partir de 5, né, somadores completos e um meio somador, tá? Ou se você quiser de 6, né, somadores completos, né? Só que o vem 1 aqui teria que ser 0, tá? O vem 1 desse estágio aqui teria que ser 0. Do primeiro estágio, né? O vem 1 do primeiro estágio, se você fosse usar somadores completos, só somadores completos, ele teria que ser 0, tá? Só para recordar aí, ok? Então, como que é o meio somador, né? Ele tem 2 bits de entrada e 2 saídas. Cada saída é uma tabela verdade. Analisando essas duas tabelas verdades, você descobre o seguinte, né? Que a soma é o ou exclusivo entre A e B. Então, ó, A ou exclusivo B dá 0, né? 0 ou exclusivo 0 dá 0, 0 ou exclusivo 1 dá 1, 1 ou exclusivo 1 dá 1, 1 ou exclusivo 1 dá 0. Então, a soma aqui, né, representada por S, é simplesmente o exclusivo das duas entradas A e B. E o carry é o E, né? É o E das entradas A e B aqui. Então, o carry aqui é o E das entradas A e B, tá? Então, em VHDL, esse meio somador seria representado por uma entidade, né, com portas A, B de entrada e C e S, né, carry e soma de saída, tá? A gente chamaria ele de half-add, né, meio somador, tá? E a arquitetura seria simplesmente a soma recebendo o XOR de A e B e a saída C recebendo o AND de A e B. Muito simples. Bom, já o somador completo, tá?
ele tem 3 bits de entrada e 2 bits de saída. Os bits de entrada são o vem1, né? Apesar de chamar de carry aqui, né? É o vem1 do estágio anterior ao estágio I, tá? Que a gente está chamando de CI, tá? O A e o B do estágio I, tá? E ele vai produzir 2 bits de saída, que são a soma no estágio I e o carry para o estágio I mais 1, ok? Então vamos analisar primeiramente a tabela verdade para SI, que é a soma no estágio I, tá? Olhando para a soma no estágio I, nós identificamos 4 mintermos, né? Então o primeiro mintermo vai ser NOT CI, NOT AI e BI, tá? Então NOT CI e NOT AI e BI. Esse aqui é o primeiro mintermo, esse mintermo aqui. O segundo mintermo vai ser NOT CI, EAI e NOT BI. Então, NOT CI, EAI e NOT BI. Terceiro mintermo, CI e NOT AI e NOT BI. CI e NOT AI e NOT BI. Último mintermo, CI, EAI e BI. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nesses 2 primeiros mintermos aqui, vamos fatorar o NOT CI, porque ele é termo comum. Então, NOT CI, EAI e BI. Tá? Ou AI e BI. Tá? Então aqui você pode aplicar distributivo. Se você aplicar distributivo, você volta nesses 2 aqui. Tá? Aí, ou, tá? E aqui nós vamos fatorar o CI. Então coloco o CI em evidência e o restante entre parênteses aqui com ou. Tá? Porque tudo isso aqui é um ou. Tá? Então vai ficar CI e NOT AI e NOT BI ou AI e BI. Né? Se você aplicar distributiva, novamente você volta nesses 2 aqui. Que função é essa daqui, né? Essa função aqui é o ou exclusivo entre AI e BI, né? Então, AI ou exclusivo BI, tá? E essa função aqui é a negação do ou exclusivo, né? Então, você vai ter CI e NOT AI ou BI. Então, veja, né, que você tem aqui o ou exclusivo entre AI e BI, né? E a coincidência que é a negação do ou exclusivo entre AI e BI, tá? Então, você tem essa expressão aqui. Então perceba, né, que se você olhar, né, se você olhar a expressão para SI, você tem CI e alguma coisa ou CI e NOT alguma coisa, tá? Então você tem CI ou exclusivo AI ou exclusivo BI. Então essa é a tabela para SI, tá? Agora, a tabela para CI mais 1, se você colocar CI mais 1 no mapa de Carnot, tá? Você vai ter esse padrão aqui, ok? E aí, se você for agrupar segundo o algoritmo padrão do mapa de Carnot, né, você vai ter 3 termos aí, tá? Você vai ter 3 termos. O primeiro termo vai ser essa elipse aqui, né? Essa elipse aqui é o quê? Ó? É BI, que é o que é esse termo aqui, né, que não está variando daqui para cá, o que não está variando é BI, certo? Porque aqui nós temos um termo com BI e aqui um termo com BI, né? Então quem não está variando vai ser BI aqui, ok? Então esse primeiro termo aqui vai ser o quê? Vai ser BI e CI, né? Porque aqui o CI vale 1, né? Então CI e BI aqui. Tá? Então, esse aqui é um termo. O outro termo seria AI, né? AI aqui, né? Porque quem não está variando é o A continua em 1, tá? Aqui, daqui para cá, o A continua em 1. O B muda de 1 para 0. Então, vai ser AI aqui, certo? E CI, que CI vale 1 aqui. E CI, tá? E esse termo aqui, quem está variando é o C, né? Então, vai ser AI-BI. AI e BI, tá? Então você teria esses 3 termos aqui. Mas não é interessante fazer desse jeito, tá? O interessante é você reagrupar dessa outra forma aqui, ó. Que eu estou te mostrando aqui. Então, dessa outra forma, você vai ter aqui o mesmo AI e BI que você tinha antes, né? Que vai ser esse termo aqui. Então, esse termo aqui vai ser AI e BI que você tinha antes. Esse daqui vai ser você ter 3 termos, né? CI, ENOT, AI e BI. E esse aqui vão ser 3 termos também, né? CI, E, AI, ENOT, BI.
Se você não está muito familiarizado com isso daqui, você pode olhar as aulas de lógica digital aí, né? Onde eu explico isso com bastante clareza aí, né? Onde eu falo sobre mapas de Carnot, tá? O que nós vamos fazer agora, né? Verifica o seguinte, né? Aqui a gente tem o CI, é que a gente tem CI. Então nós vamos fatorar o CI, colocar o CI em evidência, né? Então vai ficar assim, ó, CI e not AI, EBI, ou AI e not BI, tá? Ou seja, se você aplicar distributivo aqui, você volta nesses dois termos aqui em cima, né? Então aqui você tem o CI fatorado, ok? E agora aqui você observa que o que está entre parênteses é o exclusivo entre AI e BI. E isso é interessante, por quê? Porque o AI e BI já apareceu na expressão anterior, tá? E o AI e BI também já apareceu na expressão anterior, né? Então, né, no caso do carry para o estágio I mais 1, né? De um meio somador aí, no caso. E aqui, isso aqui seria a soma de um meio somador entre AI e BI, tá? Então, isso daqui seria a soma de um meio somador, isso aqui seria o carry de um meio somador, tá? Muito bem, então vamos resumir aquilo que a gente já sabe aqui, né? A gente tem uma equação para a soma no somador completo, que é essa daqui, e uma equação para o carry out no somador completo, que é CI mais 1, igual a essa expressão aqui, tá? E aí a gente pode construir o circuito, tá? Então a gente tem aqui um termo em comum, que é AI é o exclusivo BI, que ele também aparece aqui, AI é o exclusivo BI, certo? E a gente tem também esse termo aqui, né, que faz parte do meio somador, tá? Então vamos lá. Esse resultado aqui desse meio somador, ele independe de CI, tá? Então isso é interessante também, ok? E você tem uma operação AND com CI e com o termo em comum das duas expressões, né? O CI vai fazer um E aqui com o termo que está em comum aqui dessas duas expressões, que é AI ou exclusivo BI aqui, tá? Então aqui, veja, né, que montando a expressão para SI, né, nós temos AI ou exclusivo BI, né, que é o resultado desse ou exclusivo aqui, né, e aí eu vou fazer um exclusivo com CI, vou fazer dois OUs exclusivos aqui, para produzir SI, tá? Que é essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui que está nesse retângulo corresponde ao circuito que está nesse retângulo aqui. Vamos fazer agora, vamos montar agora o circuito para CI mais 1, tá? Então, montando o circuito para CI mais 1, nós temos que CI mais 1 é AI e BI, então você vai pegar aqui AI e BI, que é essa parte aqui, certo? Você tem a IEBI, que está saindo aqui, né? Que é um dos componentes desse OR que você vai fazer aqui. Aqui você está fazendo um OR, né? Que corresponde a esse gate OR aqui, tá? E aqui você está fazendo CI, né? CI, que seria esse cara aqui, ó. CI, né? AND, né? AND, AI ou exclusivo BI. AI ou exclusivo BI é a saída desse ou exclusivo aqui, que está entrando aqui nesse AND, tá? E aí depois você vai fazer o O, conforme eu falei, né? O O desse AI e BI, ou CI e AI ou BI. Então, o que está nesse retângulo aqui corresponde a esse circuito aqui, tá? Se você perdeu algum detalhe, pausa o vídeo aí e analisa com calma, tá? Que você precisa entender esse circuito aqui para entender o que eu vou falar agora. E essa daqui que eu estou mostrando para vocês, esse ponto de vista que eu estou mostrando para vocês é um ponto de vista sobre o qual esse circuito pode ser enxergado. Mas esse mesmo circuito, ele pode ser enxergado sob um outro ponto de vista. Como assim, professor? Você pode agrupar as coisas de forma diferente nesse mesmo circuito, né? Como dois meios somadores. Então aqui você tem o meio somador, né, que está somando AI com BI, e você tem o meio somador que está somando, tá? CI com o resultado de AI com BI aqui, certo? Né? Para produzir CI mais 1, ok? Então, o que você tem aqui? Né? Você tem um meio somador aqui, somando AI com BI, produzindo soma e carry. Um meio somador somando a soma do somador anterior, né? Com CI, produzindo uma soma e um carry. E o carry de saída vai ser um ou dos dois carries aqui, né? Do carry desse meio somador aqui com o carry desse meio somador aqui, certo? Então, a soma desses dois carries, o ou desses dois carries, né?
esses dois carries de saída desses dois meios somadores, vai produzir aí o carry de saída do somador completo, ok? Então esse daqui é um outro ponto de vista que aparece em muitos livros aí, tá? Livro do Tunnable. No próprio DigitalWorks, né, você vai ver um circuito desse tipo, tá? Então é uma outra forma aí de fazer que, né, gasta menos gates, aí, gasta menos portas lógicas, ok? Então, em VHDL, como é que você faria um somador completo? Você usaria dois meios somadores, chamados de 1 e o 2, e os conectaria da forma como foi mostrado anteriormente, né? Um half add aqui somando A com B, produzindo um C, aqui, né? Nós estamos chamando de I1. Outro half add aqui somando a saída, a soma, né? A soma aqui do meio somador anterior, com o carry in aqui, né? Produzindo outro carry aqui, que nós estamos chamando de 0, e uma soma aqui, que é a soma total do somador completo, tá? E o carry out vai ser I1 ou I0, né? Que vai produzir o carry out aqui do somador completo, tá? Então aqui nós temos a descrição em VHDL, né? Que vocês podem fazer como exercício aqui, depois conferir o resultado que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E se você quiser fazer um somador de 4 bits, né? Você precisa, né, de 4 somadores, né, de 1 bit, tá? Então, o somador de 4 bits pode ser construído a partir de 4 somadores completos, né? 4 somadores completos de 1 bit, né? O primeiro somador completo, né, o CIN desse primeiro somador completo, né, que vai somar A0 com B0, produzindo esse 0, esse primeiro CIN aqui tem que ser 0, tá? Mas você pode deixar ele em aberto. Por quê? Porque se você quiser fazer um somador de 8 bits, você pode usar 2 somadores de 4 bits, né? Então aí você pode ligar o Cout de um somador de 4 bits no CIN de outro somador de 4 bits, tá? Então é sempre assim, ó, o Cout, né, de um somador vai ser ligado no CIN do próximo somador. O Cout desse somador vai ser ligado no CIN desse somador aqui, e assim por diante, tá? E no final você vai produzir um Cout, tá? Do somador de 4 bits aqui, certo? Esse Cout aqui, né, ele pode ser ligado a um flip-flop que está pendurado na ULA, né? No caso aí seria o flip-flop de carry, tá? Flip-flop C de carry, né? Você tem o flip-flop N, você tem o flip-flop Z, você poderia ter o flip-flop C de carry, tá? Se você fosse fazer assim. Então veja que você precisa de 4 entidades, o 1, né, o 2, o 3 e o 4, né? Aqui ficou meio fora de ordem, aqui poderia ser o 1, né, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4, mas enfim, né, não importa aí, né, os nomes que você dá aí para os componentes da entidade, tá? O importante é você ligá-los corretamente, tá? E a ligação, evidentemente, vai ser feita com port map, né? Então a gente tem aqui a entidade either for, um somador de 4 bits aqui, né? Ele vai ter CIN como uma entrada aqui que vai ser um bit, né, do tipo Standard Logic. A vai ser, né, um vetor de 4 bits, B vai ser um vetor de 4 bits, Cout vai ser um bit de saída, né? E a soma vai ter 4 bits também, tá? E aí você vai construir esse somador de 4 bits aí usando port map, tá? Então fica como exercício aí, vocês fazem esse exercício e depois conferem aqui com o resultado, tá? Se não bater o resultado, vocês podem simular esse somador completo de 4 bits aí, né? Vocês podem simular aí no Model Sim, tá? Não tem problema nenhum, tá? Mas se vocês quiserem que dê o mesmo resultado, tá? Usem como padrão esse desenho aqui, porque esse desenho aqui vai corresponder a esse circuito aqui, ok? Bom, então esse mesmo somador aí que foi descrito nos slides anteriores, ele pode ser colocado dentro de uma ULA, né? Então você pode colocar um somador completo dentro de uma ULA. E aí nesse caso, essa unidade realmente vai ser uma unidade lógico-aritmética, né? Porque ela vai fazer tanto operações lógicas aqui, né? Como operação aritmética aí de soma completa, né? Só que ela vai ter mais entradas e mais saídas, né? Quais são essas entradas e essas saídas adicionais, né? Você vai ter o carry in, né? Que a entrada é uma entrada específica para o somador completo, mas que vai ter que fazer parte da sua unidade lógica aritmética, porque vai ter que entrar alguma coisa, vai ter que entrar o carry in aqui, o vem1, né? Para o somador que está dentro da ULA,
tá? E vai ter um carry out também, que é o que o somador vai produzir, com as entradas A, B e carry in, né? Então o somador completo ele vai produzir um carry out e ele vai produzir uma soma. E essa soma aqui, né, ela vai ter que ser escolhida de acordo com as funções aqui, né, com a seleção aqui da ULA, tá? Para ser jogada para a saída, né? Então, se você for descrever uma entidade ULA, né, com somador interno, você tem que considerar essa entrada adicional e essa saída adicional aqui, ok? Lógico que essa saída adicional aqui ela só vai ter validade, né, se você estiver fazendo uma operação de soma, né, ou seja, né, de soma completa, ou seja, com F0 valendo 0 e F1 valendo 0, né, onde nesse caso aqui você vai estar selecionando, jogando para a saída desse gate aqui, desse end aqui, certo? Então esse end aqui ele vai ter o resultado da soma e os demais vão ser 0, né? E esse resultado da soma, desse somador completo, vai ser jogado para a saída out aqui, tá? Se você quiser fazer uma ULA de 8 bits, você pode usar 8 ULAs de 1 bit, né? Então a entidade ULA de 1 bit é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Ela vai ter carry in, A, B, carry out e O, né? Então ela vai ter A0, B0 e a saída O0, que a gente está chamando aqui, tá? O carry out dessa ULA aqui, dessa primeira ULA que está somando A0 com B0, vai ser ligado no carry in da próxima ULA, né? Que é a ULA que vai somar A1 com B1 aqui, tá errado, tá? Aqui é B1. A1, B1, A2, B2, A3, B3, tá? Então aqui é A1, B1 aqui, tá? Vai produzir O1. E na primeira ULA, o CIN ele tem que ser 0, tá? Então o CIN vai ter que ser 0. Os Fs, né, que são as seleções aí da ULA, eles vão ser comuns a todas as ULAs. Então você vai ligar F0 e F1 aqui nessa ULA aqui, vai ligar F0 e F1 nessa ULA aqui, nessa daqui, tá? E na última ULA você vai ter o quê? O carry out, né? Que vai ser ligado, se você quiser, no flip-flop de carry, tá? Vai ser ligado no flip-flop de carry aí, caso a soma passe de 8 bits, tá? Esse cout vai valer 1 e ele vai ser registrado em 1 quando você atualizar N, Z e C, tá? Então você vai ter um atualiza N, Z e C, né? Atualiza todos os flags aí, né? No final de uma operação aritmética aí que você está fazendo no processador Neander, no caso aqui que a gente está projetando, tá? Aqui a gente tem um problema de otimização, né? Por quê? Porque dentro dessa ULA aqui a gente tem um decodificador para F0 e F1, né? Aqui também temos um decodificador, aqui um decodificador, certo? Aqui também um decodificador, né? Então, ou seja, a gente está gastando gates a mais aí, né? Como que a gente pode melhorar isso daí, né? Então, as operações dos bits de entrada são sempre realizadas, independentemente delas serem necessárias ou não. Isso pode criar um problema de consumo de corrente em dispositivos móveis, por exemplo, celulares, tablets, né? Então você teria que colocar a entrada das operações que não são realizadas em alta impedância, tá? Então isso é uma coisa que você deveria fazer, né? Cada ULA de 1 bit possui um decodificador interno, que é o que eu acabei de falar, tá? Que cria também um consumo adicional de corrente. Então, solução, não utilizar um decodificador e sim um circuito que recebe entradas já decodificadas, tá? Então, você criaria um circuito aqui, criaria essa entidade aqui, tá? Aqui você teria um decodificador externo, né? E esse decodificador externo decodificaria F0 e F1 aqui, né? E ele produziria saídas aqui, né? Produziria 4 saídas aqui. Essas 4 saídas seriam ligadas em todas essas entidades aqui, ó. Então seriam ligadas, essas 4 saídas aqui seriam ligadas nessa entidade aqui, nessa daqui, nessa daqui, nessa daqui, né? E as entradas, né? E outras entradas para essa entidade aqui seria o quê? Seriam as operações, né? As operações lógicas ou aritméticas. Aritméticas a gente só tem uma que é a soma completa, né? Então você ligaria a soma completa aqui, o AND, o OU aqui e a entrada A, né? Essa daqui seria a entrada A, ok? Aqui também a entrada A, aqui também a entrada A, aqui também a entrada A, certo? Que seria o quê? A0, A1, A2 e A3, certo? Não sei se é exatamente nessa ordem, então vamos dar uma verificada aí no DigitalWorks para ver a ordem correta desse circuito aqui. Então, esse circuito aqui eu chamei de ULA econômica, tá? Então, como é que ele é, né? Vamos clicar 2 vezes nele, vocês vão ver que é exatamente aquele circuito que eu mostrei para vocês, né? No slide, ok?
Então aqui, né, nós temos um decodificador, tá? Que é o decodificador aqui, né, que vocês estão acostumados, tá? E esse circuitinho aqui, esse circuito é o full adder, né, que vai usar 2 half adders aqui, né? O half adder é aquele que a gente já estudou, tá? E esse circuito aqui ele vai fazer o quê, né? Ele vai fazer simplesmente um AND aqui, né? Das entradas, né? Das entradas com as outras entradas aqui decodificadas que vêm do decodificador, tá? E vai juntar tudo num OU aqui, né? Ok? Então eu estou usando várias cópias desse circuito aqui, ao invés de usar várias cópias do decodificador. Então essa ULA é mais econômica, tá? Então assim a gente resolve o problema de otimização, tá? Então fica como exercício aqui vocês codificarem, tá? Essa ULA econômica aqui em VHDL usando esses componentes discretos, tá? Como eu disse no começo da aula, a gente não vai fazer a ULA com componentes discretos, isso vai ficar para vocês como exercício, para vocês treinarem a linguagem VHDL, tá? E depois vocês vão simular isso daí usando o Model Sim, tá? Então vai ser um exercício aí que eu vou deixar para vocês, ok? Então, essa ULA econômica que eu falei para vocês aqui, né? Ela é de 4 bits, né? Ela poderia também ser implementada com multiplexador, né? Onde você teria 2 entradas de 4 bits, certo? E uma saída de 4 bits, certo? E o decodificador, ele ficaria dentro do multiplexador, tá? Então fica como exercício aí também para vocês pensarem como isso daí poderia ser feito, tá? Então, se essa ULA poderia ser implementada como multiplexador, e o multiplexador em VHDL ele pode ser implementado com case, então nossa ULA em VHDL ela também pode ser implementada com a construção case-when, né? Então você verifica aqui quais são os bits de entrada de seleção aqui e escolhe a operação aqui, né? Então, dentro do process você vai criar uma variável, né? Por que variável? Porque você não pode criar sinal dentro do process, né? Como a gente falou. Então, essa variável tempo vai armazenar o resultado temporário da operação aí, ok? Então, aqui a gente vai codificar a nossa ULA de acordo com a tabela da ULA, tá? E aí nós vamos verificar, né? Se o temp for 0, tá? Eu também vou ter uma saída aí que vai ser o flag Z, tá? Que vai valer 1, tá? Então eu estou colocando aqui um comparador aqui dentro da minha ULA com esse if else aqui, tá? Então se temp for 0, esse Z vai valer 1, senão ele vai valer 0, né? E a gente vai também utilizar o bit mais significativo, tá? Da ULA como flip-flop N, né? Porque se nós estivermos trabalhando com um complemento de 2, o bit mais significativo é o bit de sinal, tá? E o F, que é o resultado de saída da ULA, né? Então a ULA, nossa ULA, descrição da ULA em VHDL, o F é a saída, né? É o resultado da operação que a ULA está fazendo, né? Então ele é o Standard Logic Vector, né? Quais são as outras saídas? O N, o Z, tá? Então o N aqui, o Z. Se você quisesse, você poderia também verificar o carry, né? Só que para fazer essa ULA com carry, você teria que fazer uma soma, né? O seu temp aqui teria que ter, ao invés de ter 8 bits, teria que ter 9 bits. E aí você teria que somar e você teria que pegar o bit mais significativo aqui do temp, o temp com 9 bits, tá? Então isso daqui seria a descrição da ULA e a descrição que nós iremos utilizar no Meander, né? Veja que ela utiliza a construção process. Sempre que a operação variar, o A variar ou o B variar, nós vamos ter o disparo do process, tá? A operação vai ser executada e as saídas vão ser setadas aqui de acordo com a operação que foi feita, ok? Então essa é a descrição em VHDL da nossa ULA, tá? E vamos falar agora da memória ROM, né? A memória ROM, a única diferença da RAM para ROM, né, em VHDL é porque a ROM, né, ela não tem a entrada write, né? Então você não consegue escrever, né? Qualquer circuito combinacional pode ser substituído por uma ROM, inclusive a ULA, tá? E em processadores que seguem a filosofia CISC, que é a unidade de controle, né? Então, o circuito combinacional também é substituído por uma ROM, que é a ROM de controle, tá? Como é que é a ROM, né? A ROM é muito simples, tá? Ela tem um endereço, né? Aqui nós temos uma ROM que tem 4 linhas de endereço. Então ela vai ter 2 elevado à quarta palavras, né? Então 2 elevado à quarta, 16. Ela vai ter 16 palavras, ok? E como é que ela funciona? Você coloca o endereço nela, né? Ela não tem o output enable nesse caso, então ela sempre vai criar uma saída que a gente está chamando de M.
Então, M, a saída da ULA, é uma saída de 8 bits. Então, ela é uma ROM que ela tem 16 palavras e cada palavra tem 8 bits, né? 8 bits são 2 nibbles, tá? Então, a gente, como essa ROM ela vai armazenar o nosso código, né? Não é uma ROM de código, não de microcódigo, mas uma ROM de código, tá? Então, a gente vai criar constantes aqui, que são os opcodes das operações, né? Então, aqui o opcode da operação NOP, o opcode da STA, né? Por quê? Porque se a gente estiver utilizando um compilador, tá? Esse compilador ele vai soltar uma saída desse tipo para a gente, né? E a saída ela já pode ser colocada imediatamente dentro da ROM, né? Então a gente vai criar um tipo aqui chamado ROM Array, né? Que é um array, né? Que vai ser endereçado por um número natural, então natural range, né? E esse maior menor aqui, tá? De um array de quê? De standard logic vector, tá? Então é um array de arrays, tá? Então, quantos elementos tem esse array da ROM aqui? Ele tem 2 a quarta, ou seja, 16. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 elementos, ela está completamente preenchida, tá? Então, ILDA, tá? Quando você coloca ILDA, ILDA é uma constante, então ele vai substituir aqui por 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Vai substituir por esse valor aqui, tá? E STA ele vai substituir por esse valor, tá? Mas esse valor aqui é o valor default, né? Quando você não coloca nada na frente, ele supõe que é um bit vector, tá? Então aqui ele está supondo que é um bit vector, né? Porque você colocou que é standard logic vector aqui, então ele é um vetor aqui com aspas duplas e não precisa colocar nada na frente das aspas duplas. Mas se você quiser que esse valor seja representado em hexadecimal, em frente das aspas duplas você tem que colocar um x, indicando que essa constante aqui é uma constante hexadecimal. No caso aqui 0xe é o endereço de ILDA, tá? 0xf também é o endereço de IED, tá? E assim por diante, tá? E aqui eu estou colocando, ao invés de colocar números em binário, eu estou colocando em números hexadecimais, então essas constantes aqui elas têm o x na frente, tá? Como é que funciona a ROM, né? Como é que é a descrição dessa ROM em VHDL, né? Ela é um process que sempre que o endereço muda, né? Eu tenho uma variable, né? Lembra que dentro do processo você não pode colocar signo, então variable j, do tipo integer, que esse j ele vai converter o inteiro, né? Que ele vai converter o address, né? Porque o address ele é o quê? O address ele é um bit vector, né? Standard logic vector, tá? Então ele é um vetor de bits, né? Então ele tem que ser convertido para inteiro. Nós vamos utilizar essa função conv integer aqui, ele vai se tornar um inteiro, né? Então essa operação aqui é semelhante à decodificação do endereço da memória, tá? E esse número natural aqui que foi obtido, ele vai endereçar a ROM, né? Então esse J obtido aqui pela conversão vai endereçar a ROM, e a ROM ela vai soltar um valor M, tá? A ROM é o quê? A ROM é o array, tá? Então, ROM, entre aspas, J, não é uma chamada de função, e sim é um array aqui, que eu estou pegando um elemento do array ROM aqui na posição J e atribuindo a M. E M é o quê? M é um bit vector, né? M é um out, é do tipo out, standard logic vector, é um bit vector aqui, tá? E acabou o processo, então a ROM aqui é muito simples, tá? Então você pode também implementar a ULA como sendo uma memória ROM, tá? Se você quiser, então vai ficar como exercício aí você implementar aquela ULA que eu dei para vocês aí como memória ROM, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho aí, mas é para vocês aprenderem, tá? Então essa foi a aula de hoje, tá, pessoal? Em que a gente falou de ULA e memória ROM, tá? Eu não vou implementar isso daqui em VHDL por enquanto, vou fazer isso nas próximas aulas, para essa aula aqui não ficar muito comprida, não ficar muito pesada, tá? Então foi uma aula teórica, nas próximas aulas nós estaremos implementando aí essa ROM, não com componentes discretos, mas nós estaremos implementando ela dessa forma aqui, com essa descrição aqui, e também nós estaremos implementando a ULA, tá? Com essa descrição aqui, sem componentes discretos, também nas próximas aulas aí, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. E bons estudos.